Olá, povão, tudo bem? Hoje eu quero discutir um tema específico com vocês aqui, que é o conspiracionismo marxista. Eu vou utilizar esse livro aqui como referência, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é um livro do Karl Popper, né, o grande filósofo da ciência, Karl Popper. E o que me levou a fazer esse vídeo? Foi uma notícia, é uma coisa parece muito aleatório, né? Mas não é, né? Saiu uma notícia em relação à morte da Marília Mendonça, concluiu-se lá o inquérito, e aí se disse lá na conclusão do inquérito, se atribuiu a culpa aos pilotos e copilotos, negligência e tal, erro humano, técnico, né? E aí, eu vi algumas repercussões em relação a isso que eu acho que estão muito dentro desta categoria do que o Popper está falando aqui. Mas eu quero contextualizar um pouco, falar um pouco do livro, do que seria esse conspiracionismo. Eu vou ler para vocês aqui e como que ele é aplicável a esse caso. Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação, fiz o pós-doutoramento pelo Departamento de Psicologia da UFSCar e nesse canal que eu discuto um pouco de ciência. E esse livro é um livro de 2 volumes, esse é o segundo volume. No primeiro volume o autor discute outros autores, né? E no segundo volume, esse aqui, ele vai discutir especificamente o marxismo, né? A obra do Marx e de seus seguidores posteriores, né? A gente chama de marxismo os seguidores, aquilo que derivou dele. E a teoria dele, especificamente, é marxiana. Mas esse conspiracionismo, ele vai discutir aqui, tem um pouco do Marx e um pouco dos seus seguidores também, né? O Karl Popper, ele era um filósofo que foi muito importante no conceito de demarcação da ciência, e ele também discutiu muitos outros aspectos sociais. E no momento que ele estava escrevendo, né, que ele estava produzindo grande parte da sua obra, havia uma divisão no mundo. Havia um polo liderado pela União Soviética, né, de índole comunista, e um polo liderado pelos Estados Unidos, que é de índole capitalista. Bom, nesses 2 polos existiam muitas diferenças, muitas coisas, muitos debates, mas do ponto de vista político, social, um debate importante, né, no que diz respeito à maneira das pessoas se relacionarem com o Estado, estava a questão das liberdades civis, das liberdades individuais, do papel da ciência nisso, tudo isso. E a União Soviética, ela era um país, de fato, sem democracia, né? E esse foi um dos motes do debate e do combate dos Estados Unidos à União Soviética, né? Os Estados Unidos, com um monte de problema que tem também, né, se vendeu como o país da liberdade, na esteira do fim da Segunda Guerra, que foi uma guerra contra ditaduras totalitárias, como os nazistas e os fascistas, né? Pois bem, esse livro está nesse contexto, né, discutindo como que a teoria marxista está relacionada com isso. Então ele faz uma exegese, uma análise do trabalho do Marx que é muito boa. Eu vou fazer outros vídeos depois discutindo essa análise dele, né? Embora essa análise hoje, né, 2023, ela não tem nada de novo, porque quem está acompanhando a literatura já conhece essas coisas tudo, mas tudo bem. Acho que é legal a gente retomar alguns pontos aqui, mas eu quero ler especificamente a questão do conspiracionismo. Mas, antes de ler, qual foi a interpretação que eu vi? E ela é muito comum, esse tipo de interpretação é muito comum em relação à morte da Marília Mendonça. Era uma coisa mais ou menos assim, vocês devem ter visto também, né? O cara diz assim, é fácil para as grandes empresas culparem 2 trabalhadores, né? Quando, na verdade, o culpado são as empresas. Olha, talvez seja, eu não sei. Mas tem muito disso aqui que o Popper está falando nesse debate. Eu vou explicar por quê. Bom, eu vou ler aqui. Ele está dizendo o seguinte, teoria conspirativa da sociedade, tá? É a opinião de que a explicação de um fenômeno social consiste na descoberta dos homens ou grupos que estão interessados pela ocorrência desse fenômeno. Às vezes, é um interesse oculto, que tem primeiro de ser revelado, e que planejaram e conspiraram para que ele se desse. Esta concepção dos alvos das ciências sociais provém, sem dúvida, da teoria errônea de que tudo quanto ocorre em sociedade, especialmente os acontecimentos que, como a guerra, o desemprego, a pobreza, a escassez, etc., em regra geral, são desagradáveis ao povo, é resultado direto do desígnio de alguns indivíduos ou grupos de poderosos. Olha, pode ser que neste caso, né, deste processo da Marília Mendonça, haja uma influência sobre o inquérito e que essa influência, que obviamente ela
tem muito mais probabilidade de ser bem-sucedida vindo da empresa, das empresas que fizeram ou que gerenciavam o avião, que são muito mais poderosas, têm muito mais recursos, é muito mais provável do que por parte da família dos pilotos, que eram trabalhadores, provavelmente pessoas de classe média, né? Pode ser que isso tenha tido uma interferência e que, portanto, eles tenham sido culpabilizados. Pode ser. Ou pode ser que não. Eu não sei. E eu não acredito que a pessoa que está comentando isso no Twitter, no Instagram, sei lá onde, porque não foi uma pessoa só, foram centenas ou milhares de pessoas, eu não acredito, sinceramente, que seja uma pessoa, em primeiro lugar, com conhecimento técnico sobre aviação, sinalização, energia elétrica, sei lá, porque bateu lá no poste da CEMIG, que é a companhia elétrica, né? E ela precisaria ser uma pessoa com conhecimento técnico extraordinário sobre isso, que é uma quantidade tão pequena de pessoas, e com informação específica sobre aquele lugar, aquele caso, muito específica. Provavelmente, para alguém dizer isso, ela teria que ter dedicado algumas, no mínimo, dezenas de horas e um conjunto robusto de documentos para poder opinar se isso aí é culpa dos pilotos e copiloto ou se é da empresa. Então ela precisaria de uma quantidade de informação gigantesca e se debruçar sobre isso, sobre a quantidade enorme de tempo, né? E eu duvido que essas pessoas que estão comentando isso sejam essas pessoas. Porque é improvável que alguém tenha os recursos e a disposição para fazer isso, entende? Agora, se a pessoa não tem a competência técnica e ela não tem as informações, como que ela vai atribuir a alguém isso? Tanto à empresa quanto aos pilotos, né? Para mim, a pessoa faz sentido, talvez, a pessoa dizer, olha, existem forças econômicas que podem ser influentes nessa situação, então é importante que haja, sei lá, uma comissão externa que também veja isso. Legal, bacana, eu acho que a questão é essa, existem forças econômicas que agem, exercem influência sobre o mundo, eventualmente influências que são de lobbies, né, de grandes empresas, porque tem grande poder econômico, então é importante que todos os processos, né, de investigação que envolvem esses interesses, eles passem por como na ciência, um peer review, né, uma revisão independente, para que a gente possa ter mais segurança em relação à transparência desse processo. Agora, dizer quem é que causou, eu acho um negócio extraordinariamente sem noção. Mas isso não é o único caso. E digo mais, isso não é só a esquerda, né? É uma coisa que existe tanto na esquerda quanto na direita. Então, assim, por exemplo, eu de vez em quando publiquei aqui já vídeo sobre vacina, né? Porque a Big Pharma é que quer isso. Onde que você viu isso? Onde que está o documento disso? De onde que você tirou isso? Porque a grande questão é a seguinte, todas as coisas que existem na sociedade têm interesses. O mundo é um mundo de relações econômicas, de trocas. Até a força de trabalho é vendida. Então, todas as relações, elas são relações econômicas, as relações que giram o mundo. Então, não tem uma relação que seja neutra, totalmente desprovida de valor econômico, né? Tem uma série, que acho que a maioria de vocês já deve ter assistido, que é o House, né? O Dr. House, que tem um episódio que ele é extraordinário, assim, uma circunstância, que ele está discutindo com uma mãe em relação à vacina do filho. E ela diz assim, porque a Big Pharma ganha um dinheirão em cima da vacina. Aí ele diz assim, é verdade. Sabe quem também ganha um dinheirão? A indústria de caixões para bebês. Quer dizer, se eles, de fato, eles são uma indústria que quer o lucro, né? E é por isso que a gente precisa de revisões externas, de ciência, para dizer isso. Agora, se eles não venderem vacina, os caras que são vendedores de caixão para crianças vão vender muito mais. E vou dizer mais, pode ser a mesma empresa ainda, que ela ganha numa ponta e ganha na outra. Portanto, não tem relações que são desprovidas de valor econômico que podem ser estabelecidas. Não, faz assim, desse jeito, que assim ninguém ganha nada. Não existe isso, né? Então, todas as relações que são apontadas como erradas pela suposição de alguma influência nefasta, porque de fato alguém está ganhando alguma coisa com isso, é decorrente desse conspiracionismo. Essa ideia de que tem alguém do mal planejando uma certa coisa para ganhar uma certa coisa. E o problema é que isso pode se alastrar por
toda a nossa visão social, porque tudo tem relações econômicas envolvendo pessoas que estão ganhando alguma coisa. Todas as... Eu posso dizer assim, não, sabe por que obrigam as pessoas a ir para a escola? Por que está na Constituição? Por causa dos donos de papelaria. São o lobby dos donos de papelaria em frente à escola. São o lobby das cantinas. É eles que estão forçando o governo, que botou lá na Constituição para que todo mundo vá para a escola. É por isso que eles estão obrigando. Como existem outros discursos por aí, né? Desse tipo de conspiracionismo. Então, o conhecimento de uma relação econômica vantajosa para alguém ou para um certo grupo não é motivo suficiente para atribuir a ele a causalidade para aquele fenômeno acontecer. Ele é o motivo para a gente olhar com atenção para aquilo. Então, por exemplo, se tem os donos de papelaria ganhando dinheiro das escolas, se tem os donos de cantina ganhando dinheiro nas escolas, esse é um motivo para eu olhar e me perguntar qual é a influência desses grupos sobre o Estado e a relação que o Estado tem na imposição da continuidade escolar do indivíduo. Bom, quem é minimamente razoável sabe que nenhuma, né? Obviamente, porque são empresas muito pequenininhas, que são pontuais, cada lugar é uma empresa diferente. Não existem grandes redes que são redes mega bilionárias em relação a isso. Mas é um motivo para eu olhar, né? Talvez haja outras coisas, outras relações econômicas que façam com que eu olhe e que eu possa encontrar ali algum tipo de promiscuidade, porque ela de fato existe, porque a corrupção de fato existe, porque esses lobbies de fato existem. Mas a mera existência da relação econômica não me permite atribuir a essa ideia a causalidade da ocorrência. E você vê muitas pessoas de esquerda fazendo isso a todo momento. Isso é uma coisa impressionante, né? Se você passa na rede social, tudo é o interesse, eu não sei de quem, não sei quem que quer fazer. Porque os grandes empresários, porque as elites, tem até uma brincadeira, as elites, né? Não sei o quê, né? É sempre um discurso assim, mas onde que viu? Onde que está esse documento? Onde que foi verificado isso? Quais são as outras razões? Qual que seria o oposto disso? O que se faria? Né? Porque é sempre esse discurso. A direita também, muitas vezes, por exemplo, esse caso da vacina, né, tem sido muito recorrente. Então o discurso é o seguinte, não, porque não quer que o povo se cure da Covid, é por isso que estão na cloroquina aí. Por que não quer? Por que não quer que se cure da Covid? Onde que se viu? Onde que está entende? Onde que está essa decisão? Quem é que decidiu isso? Então tem o discurso, não, porque o sistema quer que todo mundo vá para a escola para que todo mundo seja lá uniformizado, né? Tenha uma coisa, aprenda certas coisas que o sistema... Que sistema? Quem é essa pessoa? Onde que foi que teve essa decisão? Da onde parte essa história? Qual é a evidência disso que nós estamos falando? Esse discurso conspiracionista que tem uma certa verve marxista, né? Mas que não é só marxista e não é desde o Marx, né? Existem outros contextos também, mas que fica muito forte com o Marx porque ela ganha um certo ar de ciência social. Né? Porque o Marx ele faz esse movimento assim, muito insistente de vamos olhar para as contradições de classe, para a luta de classes. E aí quando você vê o interesse, que é um interesse empresarial, burguês, num certo fenômeno, você atribui aquele interesse à causalidade do fenômeno. Isso fica muito forte e está muito presente na própria academia com áreas de ciência. Né? Não, porque isso aqui é do interesse das elites. Outro dia eu vi, não, é um negócio muito absurdo, cara. Era sobre a educação especial. Diz que a educação especial é por causa do capitalismo rentista. Mas que tem a ver, pelo amor de Deus, com o capitalismo rentista? Qual é a descrição da relação entre eles? Da onde que o capitalista rentista falou, sabe o que é mais? Eu tô querendo... Ai, gente... Tô com vontade que os meninos... Vai pra escola especial, porque aí eu vou ganhar um monte de dinheiro. O que tem a ver Lé com Cré? Pelo amor de Deus. Então, esse conspiracionismo, ele é muito presente para quem acompanha a literatura. Não, porque isso aí é por causa do neoliberalismo. Sim, mas o que tem a ver o neoliberalismo com isso? Por que os neoliberais querem isso? Qual é a relação com a lógica neoliberal? Onde que foi essa decisão neoliberal? Qual é o documento que está relacionado a isso? Quais são os dados que apontam que uma coisa está relacionada à outra? Enfim, eu não estou querendo dizer que o neoliberalismo não existe, não é nada disso. O neoliberalismo existe, é uma
maneira de ver, né, o mundo, entender que o Estado deveria ser menor, que o Estado não deveria prover certos serviços porque a iniciativa privada possa prover e possa oferir lucro, e que o Estado deve, na verdade, mais garantir a ordem social, sobretudo para garantir a estabilidade do sistema financeiro, tudo isso. Ok, né? E eles têm certos interesses, eles agem em prol dos seus interesses. Mas eu preciso demonstrar uma relação naquele caso. Por exemplo, esse movimento neoliberal tem uma relação direta com a redução de alguns serviços públicos, com a redução do que a gente chama de welfare state, né, o estado de bem-estar social. Tá bom, mas aí você vê, tem os documentos deles apontando isso, tem as pessoas influentes que ocupam posições no Estado e que implementam certas políticas, e essas políticas estão relacionadas à redução de orçamento, à redução de certos serviços. Então, eu consigo descrever a ocorrência do processo. Não é um negócio aleatório que eu digo, então é tudo neoliberalismo porque é coisa que eu sou contra. Né? É um conspiracionismo que ele é assim, ele é logicamente absurdo, mas que ainda assim ele está muito presente ainda na nossa academia. Então vamos ficar só atento a isso. Eu recomendo muito a leitura do livro, tanto o primeiro quanto o segundo volume. É muito bom. Grande abraço, gente. Tchau para vocês.